Olá, aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 5º ano e hoje nós vamos conhecer o sistema digestório. A habilidade trabalhada nessa aula é selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desse sistema. Então, pessoal, veja só, nessa aula nós vamos ver o sistema digestório, no próximo respiratório, e aí nós vamos entender como é que eles se relacionam. A energia e a nutrição. A energia que o nosso corpo precisa para crescer, para se movimentar, para que a gente consiga viver, para que a gente consiga pensar, ela vem dos nossos alimentos, mas ela não serve para o nosso corpo exatamente como ela está nos alimentos. Então, nós precisamos do sistema digestório. Nós temos que entender o seguinte, o nosso corpo é formado por células. As células são microscópicas, são muito pequenas, nós não conseguimos enxergá-las a olho nu, mas elas apresentam formas diferentes de acordo com as suas funções. Aqui, por exemplo, nós temos alguns tipos diferentes de células. Olha só. Essa aqui é uma célula, é a representação, de uma célula epitelial. As células epiteliais são as células que vão formar a nossa pele. Então, elas são justapostas, elas são bem unidas umas às outras para que elas possam cobrir a nossa pele e nos proteger. Aqui, a gente tem uma célula muscular. Elas são estriadas e elas precisam ter capacidade para se contraírem e se esticarem. Quando você realiza os seus movimentos, os movimentos do seu corpo, você pode perceber que o músculo vai contrair e esticar, contrair e esticar. Então, essas células têm um formato que favorece isso. Aqui, a gente tem um neurônio. O neurônio, ele tem vários fiozinhos, o nome não é esse não, mas ele tem um formato que vai possibilitar as ligações, porque ele faz uma ligação passando energia elétrica mesmo, de uma célula para outra. Então, a gente tem aqui também a hemácia ela é redondinha, isso facilita que ela corra, ela é uma célula do sangue. Então, a gente tem células diferentes, cumprindo funções diferentes. E essas células, elas vão se unir formando tecidos. Então, eu disse que as células da pele estão bem juntinhas, elas estão formando tecido epitelial, Então, nosso corpo tem tecidos diferentes, formados por células diferentes. E essas células que formam tecidos vão formar diferentes órgãos. E o conjunto desses órgãos vão formar o nosso organismo. A professora errou, pulou um pedaço. Não é assim, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Não, será que não é assim não? Não. Os órgãos formam o organismo, está tudo relacionado. Nós é que dividimos em sistemas para podermos entender melhor as funções e como é que tudo acontece no nosso corpo. Então, os órgãos vão formar o organismo e nós, para ficar mais didático, dividimos esses sistemas. Então, eu disse no começo da aula que nós vamos estudar nesta aula o sistema digestório, no próximo a gente vai ver o sistema respiratório, na outra nós vamos ver o circulatório, mas isso tudo está interligado, o organismo, a vida depende de todos esses órgãos funcionando, tá? Então, essa divisão é só para que a gente possa entender melhor. Nós fazemos aqui os desenhos, aqui estão representados alguns sistemas, fica parecendo que são várias pessoinhas, mas na verdade é uma só. A
função do sistema digestório. Para que serve o sistema digestório? Bom, as nossas células precisam ser alimentadas, elas precisam de energia para que a gente viva, porque elas se reproduzem o tempo todo. Então, célula precisa de energia. Então, ela precisa de nutrientes. E esses nutrientes, eles não servem para nossas células da maneira que eles estão no alimento. Porque a gente come, né? Pensa num alimento que você come, uma maçã. Você come uma maçã, ela não cabe na sua célula. Você mordeu um pedaço, aquele pedaço não cabe na sua célula. A função do sistema digestório, então, é partir esse alimento em partículas menores, separar os nutrientes para que cada um encontre o seu destino no corpo. Então, é como se fosse, a professora colocou ali a ilustração de um brinquedinho formado de Lego. Você pode formar o que você quiser com Lego, mas primeiro você precisa desmontar o que está montado e depois usar aquelas peças para formar uma nova figura. É mais ou menos isso que vai acontecer com os nutrientes. O que são nutrientes? Os nutrientes são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, e elas estão todas unidas, todas juntas ali no alimento. O nosso sistema digestório vai tratar de separar um do outro para que a gente consiga assimilar, para que o nosso organismo, as nossas células consigam se alimentar desses nutrientes. A digestão começa na boca. Na boca vão acontecer digestão mecânica, que é aquilo que a gente faz com a nossa língua e com os nossos dentes. A língua vai direcionar o alimento, né, para onde você precisa dele ali dentro da sua boca, e os dentes vão triturar, amassar, rasgar, assim começa a digestão. Mas não é só digestão mecânica que acontece na boca. Também começa a digestão química, através da amilase salivar, da nossa saliva, que tem enzimas que vão começar a se misturarem com os alimentos. E isso também vai umedecer, essa saliva também vai umedecer os alimentos para que eles possam passar por todo o sistema digestório, né? Começar esse caminho que eles fazem. Então, olha só, aqui tem, né, na ilustração, a boca, né, aqui. A gente tem aqui a língua, os dentes. E isso que está representado aqui e aqui são glândulas salivares. São as glândulas que produzem a saliva. Você consegue perceber essas glândulas salivares debaixo da sua língua. A gente também tem algumas aqui, mais ou menos assim, e outras que eu não vou conseguir te mostrar direito, porque ficam mais, né, mais atrás aqui da nossa boca. Mas, então nós temos as glândulas salivares e a digestão do alimento já começa na boca, através da trituração, da mastigação e da mistura com a saliva. Bom, aí você mastigou bastante mesmo aquele alimento, mastigou direitinho, agora você vai engolir. Vamos ver como que isso acontece. Olha só, o alimento, ele não desce pelo nosso esôfago só pela força da gravidade, não. Eu vou demonstrar aqui para você. Isso aqui é o alimento, isso aqui é o nosso esôfago, aquilo que desce aqui da nossa garganta e vai até lá no estômago. Quando o alimento entra aqui no esôfago, ele passa assim, apertado por aqui. Então é preciso que o esôfago faça um movimento, empurrando ele para baixo. É um movimento muscular que vai empurrando aqui, ó, vai empurrando o alimento, vai empurrando ele para baixo, empurrando, até que ele chegue ao nosso estômago. Se você comeu e virou de cabeça para baixo, se pendurou num parquinho, está brincando,
O alimento não volta, a não ser que você esteja passando mal, né? Mas o alimento não vai voltar. Por quê? Porque o que levou o alimento para o estômago não foi a gravidade, foi o movimento do esôfago. Esses movimentos se chamam movimentos peristálticos e eles vão acontecer durante a digestão, não só no esôfago, como também em outras partes, como o nosso intestino. Então, você mastigou a sua comida, ela se misturou à saliva, ela começou a virar uma massa e desceu pelo seu esôfago. Então, essa parte aqui que nós estamos vendo agora é o esôfago, que começa a realizar movimentos peristálticos para levar o alimento ao longo ali do seu tubo digestivo. Aí, o alimento chega até o estômago. O alimento chegou até o estômago, ele vai receber suco gástrico. O suco gástrico, ele é ácido, muito ácido. E ele vai começar a digestão do alimento. Alguns nutrientes podem começar a ser absorvidos pelo estômago. O álcool, por exemplo, que é uma coisa que você não ingere, mas alguns adultos ingerem nas bebidas, já começa a ser absorvido lá no estômago. E o suco gástrico vai começar a digerir as proteínas, por exemplo. Ele não digere o seu estômago, porque o estômago é todo revestido por uma mucosa, mas ele digere a carne que você come, por exemplo. Né? O suco gástrico, ele é ácido, muito ácido. Quando você come alguma coisa ali que não te fez muito bem e por acaso esse suco gástrico sobe um pouquinho aqui pelo seu esôfago, você sente uma queimação, parece que tem fogo saindo aqui pela sua boca. Isso é a ação do ácido. Então, o nosso estômago, ele fica assim, logo abaixo do esôfago e ele vai, né, continuar a digestão da comida. Nós também temos, além da liberação do suco gástrico, nós vamos precisar de outras ações para que o alimento seja digerido. E aí a gente tem aqui, olha, o fígado. Esse aqui é o fígado. E essa aqui, vou mudar a cor aqui. Essa aqui é a vesícula biliar. O fígado vai produzir a bile, que vai ficar armazenada na vesícula biliar. A bile, só para você entender, ela se parece com um sabão, mais ou menos, né? Ela se parece com um sabão por quê? Você já observou? Quando tem lá na nossa pia, uma vasilha, uma panela que está engordurada, você joga água, aquela gordura não sai. A bile tem uma ação parecida com a do sabão, porque ela vai agir na gordura. Você joga o detergente, a gordura sai, você consegue deixar limpinho, não é assim? A bile vai agir sobre a gordura do alimento. Os alimentos que a gente come têm lipídios, têm gorduras. E essa bile vai agir nelas. Né, vai ajudar na digestão, vai soltar essas gorduras para que a gente possa digerir. E a gente tem também aqui o pâncreas. Esse aqui é o pâncreas. O pâncreas vai liberar o suco pancreático. Então, a gente já tem aqui misturado nesse alimento que a gente comeu saliva, suco gástrico, suco pancreático e bile. Essa parte aqui, né, da bile e do suco pancreático, ela já vai acontecer saindo do estômago, no início do intestino delgado, numa parte que se chama duodeno. Tá? Então, a gente já está caminhando ali para o intestino delgado. E aqui, depois que saiu do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. O intestino delgado é isso tudo aqui, olha.
Claro que o desenho é uma representação, né, não exatamente como ele é, mas o intestino delgado, ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Não, professora, mas ninguém tem 6 metros, como é isso? Porque ele está ali todo dobrado, todo enroladinho ali dentro de você. Então, ele pode ter 6 metros de comprimento. E a digestão da comida continua no intestino delgado. O intestino delgado já começa a absorver alguns nutrientes, porque aqui a comida já passou por muita coisa, né? Já foi misturada muita coisa, já foi quebrada em pedacinhos menores, então muita coisa já começa a ser absorvida no intestino delgado, tá? Muitos nutrientes já começam a ser absorvidos aqui. Aí, do intestino delgado, a comida vai passar, vamos ver aqui a próxima ilustração, para o intestino grosso. Então, a comida fez esse caminho aqui, aí ela passa para o intestino grosso, que é essa parte aqui, ó, que está assim. Bom, aí ela passando para o intestino grosso, lá no intestino grosso a digestão já está praticamente pronta. Então, o que é que vai acontecer ali? A absorção dos nutrientes, esses nutrientes serão absorvidos para serem distribuídos pelo corpo. A reabsorção da água. Você observou que nesse processo, tanto de suco que foi adicionado ao alimento? Então, para a gente não se desidratar, o intestino grosso vai trazer de volta para o organismo a água que estava nesse processo, parte dela, né, não toda. E no intestino grosso se formam as fezes. As fezes vão se formar no intestino grosso. Aquilo que o meu organismo não vai aproveitar, aquilo que não vai servir para nutrir as minhas células, vai se transformar em fezes no intestino grosso. Os intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso, continuam aquele movimento que eu mostrei para vocês que começa lá no esôfago, o movimento peristáltico. Hoje a gente diz que vai peristaltar, né? Está esse movimento que empurra o alimento para sair. E aí, no final, depois que a gente absorveu os nutrientes, reabsorveu a água, as fezes saem pelo ânus. Então, aqui terminou o processo da digestão. Na aula de hoje, nós vimos que o nosso organismo é formado por células que formam órgãos, que formam tecidos. Então, veja só, lá no sistema digestório, nós temos uma infinidade de células diferentes, formando tecidos diferentes, formando esses órgãos, todos que nós vimos, né? Os dentes, a língua, boca, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, isso tudo para fazer a digestão. Aqui a gente falou de um sistema, mas ele está ligado a outros. A nutrição das células não é feita só por nutrientes. E sabe quando a gente falou assim que está absorvendo os nutrientes? Então, nós vamos descobrir nas próximas aulas para onde é que eles vão. Nós também vimos que os órgãos se agrupam em sistemas para compreendermos melhor as suas funções. Nós agrupamos, né, eles em sistemas para compreender melhor as suas funções. E, importante você se lembrar que a função do sistema digestório é quebrar os alimentos em partículas menores para que eles possam ser absorvidos pelas nossas células. Eu espero que você tenha entendido tudo e que você faça suas atividades com muita atenção. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula!